a melhorar o ritmo das vendas para o exterior. Foi bom o resultado das exportações em agosto, mas o desempenho dos produtos industrializados ainda deixa a desejar e reforça os argumentos dos exportadores que pedem ao governo uma forcinha para enfrentar a competição no mercado internacional. O governo divulga nesta quarta-feira o desempenho das exportações em agosto. Foram 4.381 bilhões de reais. É menos do que em julho e do que em agosto no ano passado. Mas os técnicos vão explicar que isso só aconteceu porque agosto deste ano teve um dia útil a menos. Comparando o que os exportadores venderam por dia, as exportações em agosto foram até melhores do que em julho. Mas na comparação com agosto do ano passado, aparece uma informação preocupante. Cresceram as exportações de produtos primários, como a soja, que tiveram aumento de preço no mercado internacional. Já as exportações da indústria despencaram, quase 20%. Não é à toa que quando os empresários não reclamam que o governo tem que aumentar a cotação do dólar, reclamam que é muito caro produzir no Brasil. O governo vem com uma novidade por aí, que pode afetar diretamente a vida dos trabalhadores. Ele quer acabar com o ticket de refeição e com o vale transporte, mas acaba apenas no papel, porque os benefícios passam a ser pagos em dinheiro. Era para só o trabalhador aproveitar, mas vieram os aproveitadores. Quadrilhas se especializaram em roubar e falsificar ticket de refeição e vale transporte. Para converter tickets e vales em dinheiro, os trabalhadores perdem. Mesmo com o plural errado, atravessadores anunciam abertamente a compra de tickets com deságio. Eu vi aqui no jornal que o senhor compra ticket de refeição? É que eu tenho aqui do TR, o senhor TR compra? é 20%, senhor. Quanto? 20%. 20%. Puxa, pô, dá quase 2 anos de inflação. É. Atravessadores agem na esplanada dos ministérios em Brasília, até na porta do Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda já está decretado o fim dessa farra. Já está pronto e aprovado pelo ministro um anteprojeto de lei que permite a qualquer empregador pagar o ticket de refeição e o vale transporte em dinheiro. Quem paga e quem recebe, até o limite de R$60 por mês o transporte e R$100 a alimentação, não paga sobre isso imposto de renda, previdência, fundo de garantia, nem conta como salário. O ticket de refeição e o vale transporte não são extintos, mas na prática podem estar condenados a desaparecer se o trabalhador preferir receber em dinheiro vivo para reforçar o seu salário sem deságio. No mesmo projeto que troca o ticket por dinheiro, vai estar a simplificação de 2 impostos. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda de Empresas. O projeto deverá ser encaminhado ao Congresso até o final de setembro para que entre em vigor em 1997, que tem que ser aprovado ainda este ano. Foi criado ontem aqui em Brasília o Conselho Nacional do Trabalho. A principal meta é mudar a legislação trabalhista e encontrar formas de criar mais empregos com menos encargos. Fazem parte do Conselho representantes das centrais sindicais, dos empresários e 5 ministros. Neste primeiro encontro, um consenso. A legislação envelheceu e hoje atrapalha a relação entre trabalhadores e empresários. Os participantes já têm propostas para começar o trabalho. Reconhecer as centrais sindicais como entidades sindicais. Elas não são reconhecidas no nosso país, embora do ponto de vista político são legitimadas pela sociedade, mas não são formalmente reconhecidas. Em segundo lugar, caminhar para um sistema de pluralidade sindical, maior autonomia de organização sindical e ampliar cada vez mais o espaço da livre negociação entre empregados e empregadores sem uma grande intervenção do Estado. É urgente acabar com o imposto sindical, é urgente acabar com essa estrutura sindical pelega, conservadora, mas é o mais urgente ainda a questão do emprego. Portanto, o nosso projeto de geração do emprego, que temos ele em 20 páginas, com 12 propostas básicas, nós vamos colocar como um dos pontos principais para a negociação. É importante também que, criado o emprego, ele tenha condição de ser mantido, já que não tenha um encargo como tem hoje. Como fazer é o objetivo até dessas reuniões do Conselho recém-constituído. E ficou decidido ontem. O horário de verão começa mais cedo este ano, no dia 6 do mês que vem. O Ministério de Minas e Energia já mandou ao Palácio do Planalto um decreto antecipando o horário que tradicionalmente começa na segunda quinzena de outubro. A mudança de horário vai atingir os estados de Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Alagoas, Sergipe e aqui no Distrito Federal. O horário de verão vai acabar no dia 22 de fevereiro do ano que vem. E resumo da ópera, Renato.
nós vamos biologicamente acordar às 3h30 da manhã, 1 hora mais cedo. É bom, né? É bom. Nós já estamos acostumados a acordar. Saudável, é uma coisa saudável. Estamos né? acostumados a acordar cedo, depois para encontrar todo mundo nessa disposição. Claro, você aí em Brasília, é uma maravilha. em São Paulo, eu devia ser o ano todo. É claro, eu acho que também poderia ser o ano todo. Também acho. Leilani. Já viu uma lei que todo mundo queria? É a que obriga a embalar direito a carne. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, quer dizer que vamos ter um bifinho melhor, mais macio e para mais gente? Bom, para mais gente, Leilani, eu não sei. Aí depende do bolso de cada um. Ainda tem muita gente que não conhece esse produto no país onde a gente mora, né? Tem muita gente que não conhece carne. Agora, para quem gosta da carne macia, um belo bife, certamente vai ter agora com qualidade não duvidosa. A portaria do Ministério da Agricultura, que obriga a embalar e identificar a origem das carnes, está sendo bem recebida pelos frigoríficos que já se preparam para essas mudanças no interior de São Paulo. Um frigorífico da cidade de Lins acha que o controle da carne vai tirar o abate clandestino do mercado. As novas medidas do Ministério da Agricultura determinam que toda a carne distribuída no país deve ser identificada, ter o lacre do CIF, Serviço de Inspeção Federal, e estar a uma temperatura máxima de 10 graus. Já nos municípios de São Paulo e Porto Alegre, a lei é mais rigorosa. A carne tem que chegar ao varejo embalada com as informações da procedência, do tipo e até do sexo do animal. Este frigorífico na cidade de Lins, que abastece São Paulo, cumpre as determinações e vai além. Embala e identifica todas as 8.000 toneladas de carne que distribui mensalmente para o país inteiro. Os donos de frigoríficos afirmam que, para cumprir a nova exigência do Ministério da Agricultura, já passaram a gastar pelo menos mais 5 centavos com a embalagem de cada quilo de carne. Mas, por enquanto, garantem que esse aumento no custo da produção não vai ser repassado para o bolso do consumidor. E a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo, antecipou agora há pouco o índice de inflação para agosto. Foi de 0,34, a segunda menor taxa do ano. Ela só ficou maior do que a de 0,23, que foi registrada em março. Em relação a julho, a queda foi de 0,29. Repetindo, a queda que mais influiu nesse índice, de 0,34, foi a dos preços dos alimentos. E morreu ontem à noite em São Paulo o ator Walter Foster. Estava com 79 anos e tinha câncer. Paulista de Campinas, Walter Foster começou num programa musical de rádio. Aos 34 anos, fundou e dirigiu a extinta Tupi, a primeira televisão do Brasil. Na década de 50, foi um dos primeiros atores da televisão. Alto, olhos azuis, fez várias novelas. E entrou na história quebrando um tabu, quando deu o primeiro beijo no vídeo, ao vivo e sem cores. A novela era Sua Vida Me Pertence, e Vida Alves dividiu com Foster a cena inesquecível, lembrada pelos dois no programa Video Show. Eu fiz uma exigência, um beijo bem comportado. Ele levou 15 dias resolvendo se fazia ou não fazia uma cena de beijo. Boquinha fechada, mais carinho do que o que se vê hoje em dia. Faça assim. Walter Foster, que vai ser enterrado hoje à tarde, fica na história da televisão brasileira como um dos seus mais importantes pioneiros. E você conheceu, né, Renato? É verdade, eu me lembro do Walter Foster, sim. Acho que você também deve ter se lembrado, pelo menos de uma parte dos trabalhos do Walter Foster, já que você é pouca coisa mais jovem do que eu. Claro, claro. Só a diferença no branco dos cabelos. Tudo bem. Na boa, Renato. O Iraque é bombardeado pela segunda vez em menos de 24 horas pelos Estados Unidos. Os americanos querem garantir que o governo iraquiano vá respeitar a nova demarcação de área de segurança no sul do país, determinada ontem pelo presidente Bill Clinton. Agora a zona de segurança vai até o subúrbio de Bagdá. A série de 17 mísseis foi disparada no início desta madrugada. Na operação, os Estados Unidos usaram 4 navios que estavam no Golfo. O objetivo do bombardeio de hoje foi garantir a destruição das bases iraquianas de comunicação. É dali que Saddam Hussein monitora as manobras militares dos aliados na zona de segurança. No ataque de ontem ficou difícil definir o que exatamente havia sido destruído na região. Os pilotos aliados já começam a policiar a nova zona de segurança.
O presidente Bill Clinton resolveu expandir em 1 grau de latitude para o norte para diminuir o espaço de manobra do exército iraquiano. O ataque americano é a primeira página, está claro na primeira página dos principais jornais da Europa. Herald Tribune, Estados Unidos atacam Saddam com 27 mísseis. Financial Times, em Londres, Saddam desafia ataque americano. Independent, também de Londres, Estados Unidos nos abandonaram, acusam os curdos. Na França, Le Figaro, Iraque, Paris se distancia de Washington. Libération também repercute o bombardeio, a França não apoia. Na Itália, La Repubblica, Clinton pune Saddam. Corriere della Sera, Clinton ataca sozinho, míssil contra Saddam. El País, em Madrid, bombardeio norte-americano recebe pouco apoio dos aliados. É como você viu nos jornais europeus, a falta de apoio à ofensiva americana é um assunto de destaque. De Londres, o repórter William Vac analisa a repercussão internacional. Os americanos estão perdendo rapidamente apoio internacional na campanha de represálias a Saddam Hussein. Na Europa, apenas a Grã-Bretanha ainda dá apoio incondicional aos americanos. No mundo árabe, só o Kuwait. Nem mesmo a Arábia Saudita, salva do Iraque pelos americanos na Guerra do Golfo, aplaudiu publicamente a nova série de ataques contra Saddam Hussein. Há 2 motivos para tanta reticência internacional. O primeiro motivo é a fraca base jurídica de que dispõem os americanos para lançar ataques contra Saddam, que não violou grosseiramente nenhuma resolução das Nações Unidas ao entrar na guerra interna dos curdos. O segundo motivo é o fato de que os americanos punem Saddam pela prática da ditadura iraquiana de violar direitos humanos, mas fazem vistas grossas para outros países no Oriente Médio que também são conhecidos como regimes de força. William Vac, de Londres. O bombardeio americano ao Iraque provocou a alta do dólar em relação às principais moedas. A libra também está em alta. No mercado brasileiro, o dólar comercial fechou com pequena alta de 0,12%. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,01 para compra e para venda. O dólar turismo foi negociado a R$ 1 para compra e R$ 1,03 para venda. O dólar paralelo foi cotado em São Paulo a R$ 1,02 para compra e para venda. No Rio de Janeiro, o dólar paralelo foi negociado a R$ 1 para compra e R$ 1,03 para venda. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,48 marcos, 5,08 francos franceses, 63 pence da libra esterlina e 109,2 ienes. O preço do barril de petróleo subiu 7% por causa do conflito no Iraque e puxou, claro, o movimento de negócios na Bolsa de Londres. Nos Estados Unidos, a divulgação de indicadores econômicos provocou alta na Bolsa de Nova York. E as bolsas brasileiras também fecharam em alta. Vamos ao movimento nas bolsas internacionais. A Bolsa de Londres abriu em alta de 0,45%. Alta também na abertura da Bolsa de Frankfurt, 0,96%. E no fechamento da Bolsa de Tóquio, alta de 0,02%. Um movimento de pequena alta em todas as bolsas, como se viu. E o aumento do preço do petróleo não chegou a preocupar os mercados. Em Brasília, também não existe nenhuma apreensão, não é, Monforte? É isso mesmo? Apreensão eu não digo, Renato, mas como acontece toda vez que há conflito no Oriente Médio, os brasileiros ficam, digamos, na expectativa. Mas o governo saiu na frente e garante que as novas batalhas no Iraque não vão prejudicar o comércio externo brasileiro. O Iraque não tem mais relações comerciais com o Brasil. O Irã, país vizinho, vende petróleo e derivados e compra principalmente óleo de soja, açúcar e minério de ferro. Essas vendas do Brasil para o Irã não chegam a 0,5% das exportações brasileiras. Quanto ao abastecimento de petróleo, o ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito, informou que a maior parte dos 530 mil barris de petróleo diários importados pelo Brasil vem da Argentina, da Venezuela e de outros países. O ministro afastou qualquer possibilidade de aumento no preço dos combustíveis por causa do conflito no Iraque. Não temos nenhum problema que nos aflija nesse momento. O nosso suprimento é normal, as nossas refinarias estão trabalhando normalmente. E de outro lado, não há por que se falar em aumento de preço. Qualquer notícia ou informação nesse sentido será exclusivamente especulação sem qualquer consistência. Renato, como você está vendo, por enquanto, pelo menos por enquanto, nós podemos ficar tranquilos. Parece que a repercussão econômica ainda é bastante pequena no mundo inteiro. Mas a volta dos conflitos no Golfo também é destaque nas primeiras páginas dos jornais brasileiros. 0 hora de Porto Alegre, ataque no deserto. Estado de São Paulo, Clinton lança 2 ataques contra o Iraque.
A Folha de São Paulo traz o mesmo assunto: Estados Unidos atacam o Iraque. No Jornal do Brasil, os Estados Unidos atacam o Iraque e petróleo sobe até 7,6%. O Globo, Saddam desafia Clinton e ameaça derrubar aviões. Jornal do Comércio do Recife e A Tarde da Bahia também destacam a possibilidade de um contra-ataque. No Jornal de Brasília, a manchete é local: governo do Distrito Federal fechará administrações. Gazeta Mercantil, a Cesita perde 59,4% de seu valor na Bolsa. Uma história mostra que não está existindo limite entre a segurança e a falta de respeito ao consumidor. A coluna Abra o Olho vai mostrar os maus momentos que 3 comerciantes passaram num shopping em Petrópolis, no estado do Rio. E uma decisão da justiça italiana derruba os estoques brasileiros de café na Europa. Este é um dos assuntos de Ricardo Boechat logo depois do intervalo. Agora são 7h48. Mesmo que o esporte não seja o seu forte, nós precisamos da sua força. Olimpíada no Brasil, 2004, Rio candidato. Aprendi com Jânio que ninguém melhora São Paulo sem conhecê-la. Segui seu conselho. Hoje sinto o coração da cidade, sei de suas aflições e seus sonhos. Conheço São Paulo como a palma da mão e quero reconstruí-la exatamente como Jana deixou, organizada, justa, bonita e feliz. Campos Machado, prefeito. São Paulo feliz. O estoque brasileiro de café na Europa sofre uma baixa. E por que, Boechat? Por que caiu? Porque o governo negligenciou uma questão judicial grave e perdeu a parada. Estão mais magras desde ontem as reservas internacionais de café do Brasil. Nada menos que 334 mil sacas do produto, armazenadas pelo governo no porto de Trieste, estão deixando os estoques oficiais nas próximas horas. A decisão é da justiça italiana. Todo o café brasileiro em Trieste, avaliado em 35 milhões de dólares, terá que ser entregue a um grupo de exportadores brasileiros lesados em 1987 pelo extinto IBC, o Instituto Brasileiro do Café. O IBC mandou esses exportadores comprarem café na Bolsa de Londres para elevar a cotação do produto e depois não pagou a ninguém. Por causa dessa manobra, que ganhou o nome de Operação Patrícia, os exportadores entraram na justiça e agora ganharam a parada. Os estoques de Trieste correspondem a apenas 1/3 do total envolvido na Operação Patrícia. Para receber de volta os 2/3 restantes, ou seja, mais de 600 mil sacas de café, os mesmos exportadores vão tentar um acordo com o governo. Eles estão certos de que a sentença que conseguiram na Europa prova que a causa que defendem é mais do que justa. O Tribunal de Contas da União vai devolver hoje ao Congresso o processo relativo às contas de 1991 do governo Collor. Por incrível que pareça, até agora elas não foram nem aprovadas, nem reprovadas. O Congresso está protelando essa decisão sob o argumento de que o julgamento das contas presidenciais deve ser feito pelo TCU. Acontece que o tribunal nega-se a fazer esse julgamento, alegando que a Constituição só lhe determina dar um parecer técnico sobre a matéria. Esse parecer, que aliás foi favorável à aprovação das contas de Collor, já foi dado há muitos meses e o processo foi mandado ao Congresso. Aí o Congresso pegou e devolveu para o tribunal, que agora, por sua vez, está devolvendo ao Congresso como uma espécie de aviso de que este deve cumprir seu dever. Alguém, afinal de contas, tem que botar um ponto final nessa novela. É isso aí, Renato. Mas afinal, as contas foram aprovadas pelo tribunal e o Congresso não quer aprovar, é isso? O tribunal dá um parecer. Este parecer diz que recomendava a aprovação, mas a decisão de aprovar ou reprovar é do Congresso, que não faz. Deve ter muitos amigos do Collor lá dentro ainda, né? Ou inimigos. O aumento da violência vem produzindo uma verdadeira neurose nas pessoas. Mas a paranoia tem limites, né? O PROCON vem registrando um aumento de casos de consumidores maltratados por seguranças de lojas.
Na coluna Abra o Olho de hoje, a repórter Sandra Passarinho acompanha a história de 3 consumidores, todos comerciantes, que chegaram pouco antes da loja fechar, compraram, pagaram por suas mercadorias, mas acabaram enfrentando a polícia. Joel, Anthony e Amândio. 3 cidadãos que viveram uma situação muito desagradável dentro de uma loja num shopping em Petrópolis. Um incidente que coloca em xeque, inclusive, os limites da atuação do comerciante quando ele suspeita de alguém que está dentro da loja. Detalhe, os 3 são donos de lojas, são comerciantes e, portanto, agora conhecem os 2 lados da questão. Como é que foi lá dentro da loja? Vocês foram comprar algumas coisas, cada um para o seu escritório, não é isso? Porque vocês têm, cada um tem o seu negócio. Aí nós chegamos, pessoa normal, vimos a mercadoria que interessava, olhamos o preço que agradava, se dirigimos ao caixa. Pagaram? Pagamos, aceitaram o nosso cheque, apresentando os documentos, telefone, documentação, e se dirigimos à saída do shopping. Chegando na saída do estacionamento, fomos abordados por um aparato da PM, né, a qual levamos uma geral. E agora vocês querem o quê? O que vocês estão buscando? Uma retratação. Eles voltaram à loja da Casa e Vídeo comigo. Lá nós conversamos com o subgerente Sérgio Luiz Gal, sem gravar com a câmera. O funcionário admitiu que desconfiou dos 3 consumidores dentro da loja. Houve uma suspeita? Houve. Uma suspeita. Mas por quê? O procedimento. Quantos carros da PM estavam aqui fora? Tinha um aqui. Outro lá embaixo, chegaram mais 2, mais 2, mais 3, né? Eram 5 carros da PM ao todo. Lá que nós fomos revistados, a cabeça no capô, mão pra cima, tivemos que deitar. E nisso eles ajudaram com a perna, com a coturna, pra gente abrir a perna pra fazer a revista, palpar as partes íntimas. O boletim de ocorrência da Polícia Militar registra o chamado e a revista feita pelos PMs. Nesse boletim aí aparece o nome do subgerente Sérgio Luiz. Mas o representante da direção diz que a loja não tem nada com isso. Nós lamentamos esse fato, porque essas pessoas são nossos clientes. Lamentamos, porém, nada do que ocorreu teve a participação da nossa empresa. Foi fora das nossas dependências, os clientes compraram normalmente, percorreram a loja por um tempo bastante razoável, compraram, pagaram, saíram da loja e esse fato ocorreu fora da nossa dependência, não tivemos nenhuma participação nisso. Comandante, quem foi que chamou a PM naquela noite? Foi a Casa e Vídeo. O chamado foi feito pelo 190, que atende aos chamamentos da Rádio Patrulha. A Rádio Patrulha foi acionada para atender um pedido da Casa e Vídeo, no sentido de que haviam lá dentro 3 elementos suspeitos. É comum esse tipo de reclamação vinda de um comerciante? De pessoas suspeitas? Isso. É comum. Eu acho que a pessoa precisa ter o cuidado ao acusar alguém, né? Ou desconfiar de alguém. Então, a medida é acompanhar os passos, verificar primeiro. Os 3 comerciantes entraram na justiça pedindo a retratação da loja pelos constrangimentos que eles sofreram. Um temporal com ventos de até 60 km por hora causa morte e provoca destruição no Rio. O vento e a chuva aconteceram no início da noite de ontem e 17 bairros ainda estão sem luz agora de manhã. Uma mulher morreu ao ser atingida por uma banca de jornal na zona oeste da cidade. A força do vento derrubou árvores, placas de sinalização e arrastou uma guarita de segurança. A rede de energia elétrica também foi prejudicada e 47 bairros ficaram sem luz. Sem sinalização de trânsito, os engarrafamentos se espalharam pela cidade. O motorista deste carro foi parar dentro do rio Maracanã, na zona norte do Rio. A chuva acabou com a abertura de uma das mais concorridas semanas de moda do Rio de Janeiro, que começaria ontem na sede do Jockey Club. A chuva e o vento forte também fizeram estragos em São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. Mas por que será que a frente fria dessa vez provocou mudanças tão bruscas no tempo? Maria Cândida. Olha, Leilane, o que aconteceu foi o seguinte. Uma frente fria chegou rápido ao sul do país, encontrou áreas de instabilidade que se formaram no Paraguai e estavam no Paraná. Quando as duas se juntaram, ganharam força e foram avançando em direção ao Rio de Janeiro.
A frente agora cobre de nuvens e ainda provoca chuva na maior parte do sudeste e também no centro-oeste. No sul, a temperatura cai, a nebulosidade diminui e o sol aparece em quase toda a região. Os ventos úmidos que vêm do mar deixam o tempo fechado no extremo sul e ainda há previsão de chuva para o leste dos estados. O sudeste continua com um dia chuvoso. Em São Paulo, a chuva diminuiu. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, choveu forte durante toda a noite e madrugada. E tem previsão de mais chuva para essas cidades. Ao norte de Minas está sol, mas o tempo fecha e chove à tarde. Céu nublado e chuva em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Nas outras áreas da região, sol com muitas nuvens e pancadas à tarde. No Nordeste, o tempo segue tranquilo, sem grandes mudanças. Só no sul da Bahia, as nuvens aumentam e chove. No resto da região, sol com chuva passageira. No sertão nordestino, o clima continua seco. Há previsão de pancadas de chuva em toda a faixa mais escura que atravessa a região norte. As outras áreas terão chuva à tarde. Temperaturas. A máxima não passa de 16 graus em Porto Alegre, 22 em São Paulo, 24 no Rio de Janeiro, 28 em Brasília, 32 em São Luís e 33 graus em Belém. O óleo de girassol vai ganhando mercados do óleo de soja no país, mesmo custando bem mais caro. Sem gordura saturada, o óleo de girassol é considerado mais adequado para evitar problemas como, por exemplo, o aumento da taxa de colesterol. No Paraná, é tempo de colheita. A lavoura das grandes flores amarelas transforma a paisagem da região. As primeiras sementes vieram da Argentina, mas a beleza das lavouras brasileiras não deixa dúvidas. O girassol está se adaptando bem ao clima e solo daqui. Uma novidade que muda a paisagem do campo e faz os produtores se renderem aos seus encantos comerciais. De 5.000 hectares plantados ano passado, a área de girassol este ano pulou para 15.000 hectares em todo o país. No Paraná, as primeiras lavouras foram plantadas em maio. E é agora, com as flores bem secas, que começa a colheita das sementes. Na região de Maringá, a falta de chuvas prejudicou as lavouras. Mas como o girassol é mais resistente ao clima, os produtores estão colhendo bons resultados. 27 sacas por hectare. Apesar da novidade, assim que sai do campo, toda essa produção já tem mercado garantido. Os produtores da região estão conseguindo vender as sementes para uma indústria de São Paulo que produz óleo de girassol. E o preço é considerado bom. Os produtores estão conseguindo R$ 10,50 por saca. Somado à produtividade, este preço está garantindo melhor rendimento que as culturas tradicionais plantadas na mesma época, como o trigo e o milho de inverno. Estou contente, pretendo investir mais e melhor o ano que vem, né? Vou concorrer com os argentinos. Nos supermercados é justamente o preço que limita o consumo do óleo de girassol, quase 100% mais caro que o de soja. A vantagem é que o óleo de girassol é considerado mais saudável. Por ter menos gordura saturada, nosso colesterol agradece. É menos colesterol, né? E para eu que já sou meio gordinho, tem que usar óleo de girassol. Então. Você gasta mais na comida, mas também você economiza na farmácia, né? É uma boa forma. O mercado de futuros opera com a expectativa de alta da saca de café para setembro. Vamos agora às cotações de alguns produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. A saca de café foi vendida a R$ 123,50. A soja foi negociada a R$ 16,21. E em São Paulo, o boi gordo foi comercializado a R$ 23,36 a arroba. O candidato do... Até o dia 30 de setembro, todas estas manifestações artísticas do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina vão estar reunidas no evento Mercosul Cultural. Ao todo, são 120 atrações e todas de graça. Os espetáculos estão acontecendo simultaneamente aqui no Centro Cultural São Paulo, no Teatro Municipal e também no Parque do Ibirapuera. É uma rara oportunidade de conhecer um pouquinho mais da cultura dos países que, ao lado do Brasil, fazem parte do Mercosul. Identidade e semelhanças. Este é o nome da exposição organizada pelo curador Ciro Del Nero. Ele percorreu os 4 países e pediu aos artistas que produzissem sobre o tema La Fiesta. Nós trouxemos o Bumba, do Brasil, naturalmente, o tango argentino, a La Llamada, que é uma festa crioula de um país 80%, 90% branco, que é o Uruguai,
e um altar que é o curuzu, um altar típico do povo paraguaio. Além disso, nós trouxemos também os epígonos, ícones, as 15 figuras selecionadas pelas secretarias de cultura desses países para representar cada uma das nacionalidades. Personalidades, formas de expressão, tendências culturais dos países que compõem o Mercosul. Tudo isso junto pela primeira vez num mega evento que tem um objetivo claro: fortalecer os laços culturais entre países que pretendem parceria em todos os setores. O cantor americano Lou Reed está no Brasil. Durante muitos anos ele trafegou pelo lado rude e selvagem do rock and roll. Só que aos 54 anos a fera está praticamente domada. Acontece. Ele ainda se veste de rebelde e faz cara de mal, mas toda a agressividade de Lou Reed acaba com uma simples sessão de massagem chinesa. Ele não foge à regra, tem jeito e se veste como um roqueiro cinquentão. No dedo mínimo, um anel de ouro. Os óculos são grandes, mas não escondem a idade. Aos 54 anos, Lou Reed acha que está em ótima forma. Como ele consegue isso? A palavra mágica é shiatsu. Assim que chegou ao Rio, quis fazer a massagem oriental. Nada de óleos, que segundo ele levam horas para sair do corpo. Já relaxado, o cantor e compositor americano aproveita para mostrar o que aprendeu com a massagista brasileira. Imaginem quem foi a cobaia. Sobre os shows que vai fazer no Brasil, 2 no Rio e 2 em São Paulo, Lou Reed avisa que vão ser fantásticos. Uma mistura de músicas antigas e novas. Quando eu pedi para ele cantar um trecho de Sweet Jane, Lou Reed fez uma performance muito especial. Declamou um trecho da música. Studied rules of verse, and the ladies roll their eyes. Sweet Jane. Justo, confortável, prático, bonito, sexy, cheio de rendinhas. Essas são algumas das muitas exigências das mulheres na hora de escolher um sutiã. E quais seriam as exigências dos homens? Objeto da fantasia e do desejo, o sutiã tem um século de história e alguns casos curiosos. E agora foi parar no museu. A busca da forma perfeita. O sutiã é usado para levantar, aumentar, diminuir e segurar os seios. Firme ou sutil, serve também ao fetiche da vaidade feminina e do desejo masculino. Mas em Nova York, a roupa de baixo feminina já é história do Maidenform Museum. O modelo, feito com 2 lenços e um pedaço de fita, foi patenteado em 1914 por Mary Phelps, uma dondoca nova-iorquina cansada do aperto dos espartilhos. No início da década de 20, o sutiã era usado para achatar o busto e empurrá-lo para baixo. Um desastre. Anos depois, já numa revolução estética, foram fabricados os primeiros porta-seios com barbatanas e tecido mais resistente, para dar aquela impressão de que a mulher estava com tudo em cima. Nos anos 40 e 50, a mulherada fazia de tudo para seguir o padrão dos seios grandes ditado pelo cinema. Para quem já tinha inveja de Jane Mansfield, Sophia Loren e Brigitte Bardot, enchimentos de espuma e até um modelo inflável. Na febre de fazer as estrelas ainda mais opulentas, os produtores de Hollywood chegaram a apelar para a matemática. Contrataram engenheiros na tentativa de inventar um sutiã que proporcionasse formas mais aerodinâmicas às atrizes. Hoje as mulheres continuam buscando o modelo perfeito para as suas formas. Mas os especialistas afirmam que 8 entre 10 mulheres usam o sutiã errado, principalmente as mulheres de seios maiores. Neste caso, o sutiã pode ser bonito, mas deve ser firme, com alças largas e costura reforçada. No
último século, o sutiã refletiu todas as mudanças de comportamento da sociedade. Antes, as mulheres queriam escondê-lo ao máximo. Era da cor da pele, branquinho, sem alças, sem graça. Depois de um período de glória, o pobre sutiã enfrentou uma década de protestos e a bronca das feministas. Ele não tinha nada a ver com a briga daquelas mulheres, mas virou o símbolo da opressão masculina e foi queimado em praça pública. Chegou até a ficar fora de moda. Mas a lei da gravidade falou mais alto e hoje em dia virou peça principal da roupa. Com cores fortes, paetês, muita renda e brilho. Exageros de Madonna à parte, quem não gosta de um belo sutiã? Os anos 70 foram uma grande década, né, Leilane? Leilane, quinta-feira é dia de Paulo Francis. É verdade, eu já estou ansiosa em saber o que o nosso especialista em Nova York vai aprontar amanhã. O peixe é pro fundo da rede, segredo é para 4 paredes. Nada disso. No Bom Dia Brasil, eu vou contar os segredos de alcova de Dick Morris, o homem que fez a cabeça de Bill e Hillary Clinton. Não perca! E amanhã também é dia da arte da mesa. Sandra Moreira vai mostrar as delícias da hora do chá. O confeiteiro do Hotel de Crillon, em Paris, visitou o Brasil e fez maravilhas com farinha, manteiga, frutas e chocolate. Personagens marcantes, humor debochado e um recorde de 10 anos no palco com a mesma peça, O Mistério de Irma Vap. Daqui a pouco a gente conversa com Neila Torraca sobre a vida, a carreira e a encenação de Quartet, um texto difícil sob a direção de Gerald Thomas. Agora são 8h21. Informam. Se você é sócio ou proprietário de uma empresa micro, pequena, média ou grande, você tem o dever de se recadastrar na Junta pelos fãs. E não é para menos. Neila Torraca tem uma galeria de personagens famosos e entrou para o livro dos recordes depois de encenar por 10 anos O Mistério de Irma Vap com Marco Nanini. O humor é uma marca registrada nesses 30 anos de carreira. Mas agora a Ney está numa fase mais séria. Passou um susto com a saúde, né? E está em cartaz, firme e forte, com o Quartet, sob a direção de Gerald Thomas. O que é essa volta a um texto mais denso, mais forte? Você cansou do humor? Não, é só um intervalo. Bom dia, Brasil, uma honra estar aqui. É que isso é uma decisão minha, que eu fiquei muito tempo fazendo, da minha carreira, fazendo papéis dramáticos, depois que eu saí da escola de teatro. Aí, de 84 até agora, só fazendo um exercício de ator com papéis cômicos. Então, achei que está na hora de voltar, porque eu não acredito num ator que se realiza totalmente. No dia que eu estiver totalmente realizado, eu paro de trabalhar. Para mim é um exercício de ator. Então, eu tive a sorte, eu sou um dos poucos privilegiados, inclusive aqui dentro da casa, que eu sou funcionário da Globo, de me dar o luxo de fazer os papéis que eu quis fazer. Então, eu tenho uma dramaturgia dentro da Rede Globo, como Vai desde os Anarquistas, graças a Deus, O que é do Rabo de Saia, Memórias de um Gigolô. Isso é muito bom para um ator. Agora, e o Barbosa, Ney? Parece que você tem uma preferenciazinha pelo Barbosa. O Barbosa foi uma coisa, eu não posso falar porque é segredo, o Guel falou para me inspirar num ator. E eu comecei a fazer ele meio prognata, mas depois eu fui aumentando o bico, foi aumentando com aquele bico enorme, só que eu não posso falar de quem é o bico. Mas vamos relembrar um trechinho do Barbosa? Vamos! Você é assassina, confesse, vamos! Não! O fio de cabelo é dessa peruca! Eu matei o Barbosa! Neila Torraca! Neila Torraca, eu não aguento mais essa coisa de faz o Barbosa! Faz o Barbosa, por favor, faz o Barbosa, não aguento mais! Que falta de imaginação é essa? Me escolho para os papéis, eu quero ter a minha liberdade, ser um ator livre, eu que sei o talento que eu tenho! Oh, Cupido, vê se deixa em paz, eu coração que já não pode amar, eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim.
Tinha cabelo, né? Tinha cabelo na época. Agora, Ney, a gente falou de arte dramática e do lado mais cômico. Você tem alguma preferência ou você gosta dos dois lados dessa Eu gosto dos arte? dois porque eu acho que para você ser um bom ator cômico, você tem que ser um ator dramático, antes de tudo. E um dos dois é mais difícil ou você acha os dois? A comédia é mais difícil. Comédia é mais difícil. Por quê, hein? Porque o drama você pode ficar com aquelas pausas, né? Eu tenho uma facilidade fácil de chorar, então eu choro muito, caem as lágrimas sem parar, o público fica impressionado, eu faço memória emotiva, né? Lembro da minha vida, quanto eu ganho, então eu choro mesmo. Agora, a comédia tem que tempo ter, exato. Porque ela está na... O público ri da tragédia que está vendo, né? E ri da sua própria tragédia, do seu próprio universo. O que torna ainda mais impressionante vocês terem conseguido o sucesso que conseguiram com Irma Vap, que é uma comédia, durante 10 anos. Eu sei que você já deve ter falado sobre isso várias vezes, mas qual é o segredo para manter uma comédia diariamente em cena por 10 anos? O segredo da Irma é que a gente volta a criança que existe dentro do público, tá vendo? Porque existe na sociedade nossa, principalmente da brasileira, de matar a criança. A gente tem assim, o intuito nosso é esse, todo dia matar a criança que tem dentro do adulto. Você tem que ser triste, amargo para baixo. Então o espetáculo resgata essa coisa, a pessoa vai lá tensa, triste e volta a brincar e volta ao seu recreio da vida, entendeu? Nenhum assunto não muito fácil, mas enfim, você passou um susto agora com a sua saúde. Você teve um problema no aparelho digestivo, não foi isso? Fez uma operação? Primeiro eu quebrei o pé, né? Uma coisa que eu acho que eu levei literalmente, né? Como dizem os americanos antes de entrar em cena, para desejar sorte, né? O brasileiro e o francês falam merda, ou merde. Os americanos falam quebre uma perna, né? E hoje, entrar em cena, quebrei a perna mesmo. Fiquei 60 dias engessado. Quando fui tirar o gesso, comecei a sentir uma dor, fiquei quase 2 semanas, fiquei 2 semanas numa UTI, sem nenhum médico, os médicos sem saber o que era, foram descobrir que é uma coisa genética, que eu tinha nascido com isso, né? Que com o tempo aquilo foi crescendo, aumentando, descobriram e acabou, eu estou aqui de volta. Mas isso mexeu com você de alguma maneira, te assustou? Mexeu porque eu estou mais inteiro em cena agora, eu me entrego mais, eu acho que eu cresci como ator e como homem também, né? Esse humor todo que a gente vê nas telas, que a gente vê no teatro, você vive assim, você é uma pessoa alegre, engraçada normalmente? Eu sou alegre e engraçado quando eu estou com meus amigos, quando eu estou numa sala, numa festa. É bom ter um Ney LaTorraca numa festa que nem anime e tudo, mas eu quando abro a porta da minha casa, eu sou uma pessoa totalmente solitária, né? O que você gosta de fazer quando está sozinho, quando você está em casa? Eu gosto de ficar pelado, andar nu, eu gosto de arrumar a gaveta e gosto de contar meus CDs para ver se alguém tirou. Então eu mantenho eles todos de uma maneira que eu conto para ninguém mexer nos meus CDs. O Renato, sou uma que pessoa também, bem doente. O Renato, que também tem uma coleção de CDs, tem uma pergunta para fazer para você. Ney, há pouco você comentava aí no camarim, antes do jornal, que em 1974 você veio para o Rio para ficar 3 meses e acabou ficando 25 anos. Do tempo que você veio para hoje, a vida de ator, as condições do trabalho de ator mudaram. Em que sentido, como é que mudaram para você? Hoje é melhor? No meu caso é porque eu sou um ator privilegiado, porque aconteceu de aparecer a Irma Vap na minha vida, né? Porque eu sempre vivi de fazer contas e na ponta do lápis, como vive o artista brasileiro, né? Na verdade, tudo isso é uma falsa Hollywood, né? Você vive do pinga-pinga e tem que fazer, não pode esnobar a televisão, falar mal da televisão, sabe? Tem que fazer televisão, tem que fazer baile debutante, tem que fazer aquela história, aquela frase, sempre fui, sempre serei um homem de teatro, é mentira, né? Eu sempre fui, sempre serei um homem de teatro, rádio, televisão, comerciais, o que vier, para você poder fazer o que você gosta, né? Para poder ter prazer, tem que fazer os outros veículos. Eu agora estou fazendo, por exemplo, eu peguei o texto mais difícil do Rainer Miller, que é o Quartet, se passa dentro de um frigorífico, que você vê as vacas mesmo durante o espetáculo,
trabalho com um ator que eu gosto, que é o Edilson Botelho, e pego um diretor assim que, apesar de ser um diretor que todo mundo considera maldito, tudo é super delicado, é um grande diretor, que é o Gerald Thomas, né? Muito obrigada, Ney, pela sua participação aqui, sucesso na peça nova, tudo de bom, muito obrigada mesmo. Bom dia, Brasil, obrigado a vocês todos. Renato. A agência de notícias do Iraque informou há pouco que uma pessoa morreu no ataque lançado pelos americanos nesta madrugada e 7 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos lançaram 17 mísseis contra bases iraquianas no sul do país. Foi o segundo ataque em menos de 24 horas. Já está valendo a nova demarcação da zona de segurança no sul. Agora, a área chega aos subúrbios da capital, Bagdá. E a última notícia vem do esporte. Agora é oficial. Acaba de ser anunciado o substituto de Damon Hill na escuderia Williams de Fórmula 1. É o piloto alemão Heinz-Harald Frentzen. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que o presidente americano Bill Clinton não foi incondicional aos ataques americanos ao sul do Iraque. Já é um projeto do governo. O ticket refeição e o vale transporte podem acabar. Os trabalhadores receberiam esses benefícios em dinheiro. E a FIPE divulgou a taxa de inflação de agosto, 0,34%, a segunda menor taxa do ano. Até amanhã, às 7h30, um bom dia para todos vocês. Tenha um bom dia, até amanhã.